Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo em que vocês estiverem acompanhando essa conversa de sexta de hoje, né? Pode necessariamente não ser sexta também. Semana passada nós não nos encontramos, né? Por motivos de ordem pessoal, e eu peço desculpas, né? Dessa falta com vocês. Mas estamos aqui, né? Estou gravando com antecedência, porque as dinâmicas familiares são variadas, né? E aí, para não falhar com vocês nessa sexta de novo, estou gravando com um pouquinho de antecedência a mensagem dessa sexta do livro Palavras de Vida Eterna, que é a lição 4, que tem como título Amor e Temor. Então, vamos contar aqui, né, com a sensibilidade e também a inspiração dos nossos amigos deste plano e do outro plano, né, com os quais a gente vai estabelecendo diferentes trocas para trazer tanto a leitura da lição para vocês, mas também a reflexão que ela pode nos suscitar. Lembrando sempre que é uma fala de um lugar, né, que é o meu, assim, do meu lugar como espírito em experiência terrena nesse momento, e no movimento de partilha com vocês sobre reflexões que são feitas a partir dos ensinamentos de Jesus. Eu gosto sempre de frisar isso para que nada que eu fale aqui assuma um tom de dogma, de prescrição, de qualquer outra coisa, mas que, pelo contrário, que esse movimento reflexivo sirva também para inspirar vocês a fazerem movimentos reflexivos que ajudem a trajetória de cada um, né, nessa terra, nessa passagem aqui na vida terrena, que ajude a cada um a se expandir, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, a encontrar forças para lidar com as adversidades, a encontrar coragem para enfrentar os desafios, a encontrar alegria, né, para levantar cada dia. Então, que a gente assuma esse compromisso também conosco mesmo e perante os ensinamentos que nos são apresentados, seja nos livros, nas obras, né, da doutrina, seja nas preleções que a gente acompanha dos mentores espirituais da casa, nos estudos, que a gente sempre tenha consciência de que mais do que esse movimento de escuta, né, que está na hora da gente passar dessa fase, apenas de um movimento de escuta, para assumir também uma postura de comprometimento, né, com a reflexão e de transformação dessa reflexão que os ensinamentos nos propiciam, nos fomentam em práticas, em mudanças de atitudes, né? Então, eu gosto sempre de fazer esse prelúdio, né, para que ninguém faça a escuta na expectativa assim, olha, eu vou escutar aqui verdades ou certezas, né? Eu vou partilhar aqui com vocês reflexões, às vezes até mesmo angústias, que podem ser amainadas, esclarecidas pelos ensinamentos, aí sim, né? Os ensinamentos propagados já com bastante propriedade, nesse caso no livro Palavras de Vida Eterna, que é ditado pelo espírito de Emmanuel ao Chico Xavier, né? Que fez a psicografia. Então vamos lá. A mensagem de hoje, ela chama Amor e Temor, e ela começa com esse trechinho do capítulo de João, com esse versículo, né, que diz da seguinte forma: o perfeito amor lança fora o temor. Então, é uma frase muito sintética, né, mas que diz tanto e é tão difícil de ser compreendida. Então, o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor lança fora inseguranças, lança fora egoísmos, lança fora culpas, lança fora vulnerabilidades, né? Porque onde há amor em sua perfeição, não há espaço para nada que destoe dele. Esse capítulo de João é um capítulo muito bonito, né? Que ele vai falar
que Deus, ele é amor e ele é também certamente a perfeição, né? Então essas duas coisas caminham aí em compreensões que são próximas, que são paralelas. A mensagem, ela é o seguinte. Então, Emmanuel começa já na primeira frase nos dando esse recado, né? Para que nossa alma se expanda sem receio. E aí, já lembrando de todos os nossos encontros anteriores, né? O Palavras de Vida Eterna, Palavras de Vida Eterna, ele vai ser sempre esse exercício reflexivo que nos lembra da eternidade da nossa alma, da nossa condição de espíritos eternos, em passagem pela Terra, no exercício de se aprimorar. Então, a primeira frase que ele coloca é logo essa, para que nossa alma se expanda sem receio, para que a gente efetivamente consiga dar conta do propósito pelo qual nós viemos para cá, passar por provas, por expiações, por dificuldades, que é da expansão dos nossos sentidos espirituais. E aí ele continua. Através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. Então, olha só, já está na hora de mudar de fase de novo, né? Então, para que a gente expanda, não basta o amor imperfeito. O que é egoísta, o que cobra, o que impõe exigências, né? O que muitas vezes se vitimiza, não basta isso. É necessário rendamos culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. É fácil, né, gente? Ele começa fácil, né? Porque assim, nossa, esquecer de avisar, né? Que a gente ainda é espírito, assim, uma condição de bastante imperfeição, né? E aí ele já coloca isso. Não dá para ficar só no imperfeito amor, não, né? E aí ele continua explicando para a gente, olha, o que é esse imperfeito amor? Vamos lá, vamos procurar entender. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O amor imperfeito, ele é egoísmo disfarçado, né? Então, todo aquele amor que exige, de certa forma, o afago, né, de desejos egoístas e próprios, ele é um amor imperfeito. E aqui, gente, é muito importante a gente colocar o seguinte: nós não estamos falando aqui, o amor é aquele que suporta todo tipo de. Às vezes, todo tipo de desaforo, todo tipo de ingratidão, porque o amor, ele precisa. Não, não é isso que está sendo dito aqui. Isso é muito importante. Eu quero reforçar e vou reforçar sempre, sempre, sempre. A gente está falando justamente de um amor perfeito, que se expande, que busca atingir a todos, que busca iluminar. E para ser perfeito, esse amor, ele é cuidado, e ele é cuidado com todas as pessoas envolvidas nos elos de amor. Então, se em uma relação a dor, né, sendo infringida a outra pessoa, há desrespeito sendo infringido a outra pessoa, isso não é amor, né? E se submeter a isso também não é exemplificar amor. Muitas vezes é um egoísmo disfarçado de autoflagelação, né? Então, assim,
eu estou aqui amando, então eu tenho que suportar isso. Não. O amor puro, perfeito, verdadeiro, ele se entende no lugar de doação, de ajuda, de apoio, de suporte, mas também de autopreservação, né? Que para doar amor ao outro, eu também, já dando um spoiler lá da frente, preciso me amar. Então, às vezes, é uma atitude de amor, às vezes não, mas sempre é uma atitude de amor impor limites de respeito à integridade individual de cada um. Porque a nossa responsabilidade é coletiva, mas é conosco mesmo, com a expansão dos nossos sentidos e da nossa alma, né? Sentidos psíquicos, sentidos físicos, sentidos emocionais e espirituais. Então, vejam só, ele falou o que é o imperfeito amor, e aí eu dei coloquei algumas questões aqui também, né? E o perfeito amor, né? O perfeito amor, ele compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Que a felicidade não é a mesma para todos. E que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos, no degrau de luta que lhes é próprio. Amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Então, amar na sua perfeição passa também pela compreensão dos estágios de luta do outro, né? E não por forçar o outro a estar num estágio que você considera mais ou menos adequado para ele, né? E aí, isso é sempre muito sutil, né? Porque às vezes eu estou observando ali um companheiro de caminhada, um familiar, um parceiro, um amigo que eu amo, né? Com quem eu consigo desenvolver essa relação, esse exercício do amor, e eu percebo algumas situações em que talvez, do meu ponto de vista, poderiam ser conduzidas de forma diferente. Eu posso e devo, como pessoa que ama, estar ali ao lado, dialogar, conversar, mas sempre na linha tênue do respeito ao livre-arbítrio e ao momento do outro. Amar passa por essa sutileza também, né? De não forçar ou obrigar o outro a tomar atitudes que nós tomaríamos, porque cada um é senhor da sua própria existência. E aí a dificuldade de amar sem ser egoísta. Porque às vezes esse amor real, esse amor verdadeiro, esse amor que tenta ser perfeito, porque perfeitos nós também não somos ainda, né? A gente está aqui nesse exercício. Mas às vezes esse amor, ele se manifesta a gente dando um passo para trás, né? E observando aquela pessoa, e estando ali para o abraço necessário. Muitas vezes o amor se manifesta também da gente falar assim, olha, meu limite é esse para te ajudar, eu estou tentando te ajudar dessa forma, mas não está funcionando, então eu vou parar por aqui, e quando você achar, né, que pode fazer jus a essa ajuda que eu tenho condição de te dar, eu vou estar aqui esperando, né? E não ficar forçando uma situação, né? Forçando uma conduta. É entender. Então, é estar ali e às vezes estar, olha, eu te amo, mas desse jeito que a relação está se construindo aqui, seja ela, gente, entre mães e filhos e filhas e pais e marido e mulher, entre amigos, né? Muitas vezes a gente chega em momentos da história da nossa vida em que são dados passos distintos, né? E é necessário que sejam dados, né? E às vezes a gente fica ali preso ou algemado numa determinada situação
porque o outro ainda não consegue seguir com a gente naquele mesmo passo. E aí cria-se uma situação que é de egoísmo, né? Uma relação de egoísmo um com o outro, numa troca conflituosa. E muitas vezes o amor verdadeiro, ele consegue respeitar, não estou falando caminhar à frente, adiante, nem separado, mas muitas vezes ele consegue dar um passinho para o lado, respeitar o espaço do outro até que ele consiga dar esse passinho também e seguir junto, né? Ou muitas vezes estão ali indo no caminho, mas do lado de cá do caminho está precisando catar umas ervas daninhas e do lado de cá está precisando regar, né? E aí fica um aqui, não, você tem que catar suas ervas daninhas também, e o outro, não, você tem que molhar suas folhas também, e aí nenhum lado não é possível de se dar o que cada parte desse conjunto necessita. E aí o que acontece é que os dois jardins sofrem com isso, né? Então, muitas vezes o amor passa também por estar caminhando junto, mas entendendo que aquele lado da estrada, aquela pessoa vai precisar estar regando agora. Então, eu te respeito, né? Nesse seu movimento de rega das suas sementes, para que elas floresçam, enquanto eu estou no momento de poda das ervas daninhas que estão crescendo no meu jardim. Mas com uma mão eu estou aqui regando ou podando, e com a outra eu estou segurando a sua, né? E quem sabe aqui uns 5 passos para frente a gente chega no momento de um plantio juntos e coletivamente de novo. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? É muito sutil. Tudo isso, o amor pela sua perfeição, ele também é muito sutil. Mas nós vamos impregnando ele com, com as nossas paixões terrenas, né? E muitas vezes não conseguimos deixar que ele faça esse movimento de expansão, né? Que essa energia amorosa faça efetivamente movimento de expansão da nossa alma, porque a gente fica se apegando à pequeneza, né? Seja para um lado, seja para o outro, né? Seja para o lado do autoflagelo, ou seja para o lado do abandono, né? Do cuidado, do afeto. Veja só, eu sempre leio, eu falo assim, gente, o que eu vou falar dessa mensagem, né? E aí, quando eu faço o exercício reflexivo anterior e quando chego para fazer o exercício reflexivo aqui, já são outras coisas que aparecem. Então, olha só, Emmanuel, ele fecha da seguinte forma essa mensagem. Para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar, com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amando, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue triunfante, dos abismos da sombra para os cimos da luz. Quais são esses desafios do amar, né? Tentando sintetizar um pouco as ideias que eu fui compartilhando com vocês ao longo dessa leitura. Então, a gente tem alguns desafios aí que estão colocados. Amar a Deus, né? Porque Deus é amor. Então, ele é ele é o amor, e amá-lo é também aprender sobre o amor. Amar a si, né? O mandamento, inclusive, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, amar a si, amar ao próximo. E aí eu volto lá naquilo que eu estava falando lá no início, né? Eu preciso cultivar o amor a mim mesmo. E o amor a mim mesmo diz de respeito ao meu momento, aos momentos que eu atravesso na vida, as fases que eu atravesso na vida, compromisso com a expansão da minha alma, reconhecimento dos meus limites, estabelecimento de limites
estabelecimento de, às vezes, afastamentos quando eles são necessários. Isso também é amar a si mesmo. Perdoar-se, libertar-se de culpas, tudo isso é exercício de amor próprio. E só quando eu consigo efetivamente me amar, que eu consigo amar o outro também, né? Porque eu consigo exercitar na minha relação com o outro o amor, né? Entendendo os limites dele, compreendendo os momentos dele, respeitando as fronteiras e os limites que ele coloca. Se eu não faço isso comigo, como é que eu vou conseguir fazer isso com o outro? Aí eu vou operar um amor egoísta. Olha, eu tô te amando, eu te amo, eu tô te amando. Então, você tem que aceitar esse amor do jeito que eu tô te dando esse amor e corresponder a ele também, né? Em todas as relações, não só em relações afetivas, né? Muitas vezes a gente foca muito no amor das relações de parceria, né? Dos casais, mas isso acontece muito nas relações familiares também, né? Entre mães, entre pais e filhos, né? Bom, então, esses três primeiros desafios, né? De a quem amar. E como fazer esse exercício do amor? Por quê, né? Ou para quê? Outros desafios também que me parecem pertinentes. Expandir esse amor às diferentes manifestações da vida, né? Então, entender que nós somos um todo, né? Todas as formas de manifestação da vida compõem um todo e contribui para a evolução, né? Contribuindo para a evolução uns dos outros. Expandir esse amor ao universo, né? Entendendo aí também diferentes mundos e as diferentes esferas nas quais a vida se realiza, e entender esse amor como uma energia criadora, espiritualizadora e fortalecedora. Antes de fazer essa mensagem, que eu vou fazer ela para fechar, e seguindo aquela lógica, né, de compartilhar com vocês uma reflexão final, eu fiquei pensando nisso, assim, que amar é a ginástica da alma, né? Então, o amor é um exercício de expansão da nossa alma, que a gente precisa treinar, né? E que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, vai nos dando diferentes oportunidades ao longo da nossa vida, nos diferentes encontros que a gente estabelece, nos relacionamentos que a gente constrói, nas famílias, mas também fora delas, em outros espaços. A gente vai tendo desafios, dores, né? Lutas que nos convidam ao exercício do amor. E quanto mais a gente pratica essa ginástica, mais a nossa alma se fortalece nesse movimento de amar. E se dá conta das precisões, né? Dá conta dos movimentos corretos, dos movimentos perfeitos para exercitar essa virtude, que é o amor. Bom, gente, para fechar, eu vou fazer um trecho dessa leitura, que é do Espírito de Batuíra, e que me parece que fecha bem, né? Falando principalmente sobre o compromisso, né? Como que o amor se concretiza em compromisso conosco mesmo e com o outro. Auxiliemo-nos para sermos auxiliados. Se algum companheiro perde a força do ideal, sejamos aquele suporte de amor que o escolhe na travessia do desânimo, a fim de que o vejamos refeito para a bênção do serviço. Se outro sofre provações ou privações de qualquer natureza, sejamos nós o apoio sobre o qual se mantenha para atingir novamente o que precisa. Se outro se desgoverna na sombra da irritação, façamos junto dele o silêncio e a prece, capazes de repô-lo na reharmonização necessária.
Se outro ainda nos pareça indiferente ou distante, envolvamo-lo em calor de entendimento e ternura, a fim de que volte ao clima da paz e da eficiência em louvor do Cristo. Em síntese, convertamo-nos por amor em suplementações uns dos outros, no levantamento do bem, de vez que assim agindo estaremos glorificando a bendita herança do trabalho que Jesus nos legou, não somente ofertando-lhe o rendimento justo, mas também cumprindo o excelso programa de nosso Divino Mestre, que nos exortou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vou ficando por aqui hoje, até a nossa próxima conversa de sexta.